Muito bem, dando continuidade ao nosso tópico, nós continuamos analisando aqui o procedimento de registro, né, da REURB no registro de imóveis. Então, o artigo 1651, né, a numeração provisória do novo Código de Normas do Pernambuco, ele estabelece que o procedimento de registro da CRF ele vai tramitar em prenotação única. Então, prenotação única significa que, embora ali possa vir uma série de documentos, né, esse auto aí, que com essa série de documentos, receberá um número único de protocolo. E ele vai tramitar independentemente de requerimento. Basta apresentar a CRF e aí ela vai haver o trâmite normal. Não precisa haver um requerimento de registro dessa CRF, né? Então ela é considerada como um título. E vocês todos sabem, registradores de imóveis, que o título não necessita de requerimento. Basta a sua apresentação para que seja protocolado e dado seguimento ao seu procedimento de registro. Então, a simples apresentação da CRF legitima e autoriza a prática de todos os atos necessários para o registro da REURB e da titulação dos seus beneficiários. Agora, o parágrafo único, ele vem para trazer mais facilidade ainda, né? Ele diz, olha, embora não seja necessário requerer, é facultada a apresentação de requerimento para o registro da CRF, o qual conterá declarações e requisitos legais ausentes da CRF ou dos documentos que seguem anexos. Então, se faltar algum documento necessário ali, não é preciso, aquilo que nós até já falamos anteriormente, não é preciso fazer uma retificação da CRF e uma nova aprovação. Ele faz um requerimento e apresenta essas declarações, requisitos legais que vieram ali faltando no corpo da CRF original, sem problema nenhum. No 1652, vem o prazo para análise, né, dessa CRF. Né? A primeira análise do título, que é a CRF, pelo registro de imóveis. Né? Então, recebida a CRF, o oficial de registro vai prenotar, né? Vai fazer, prenotar significa que anotar no livro 1, né, no protocolo, autuar, vai fazer um processado, né, conjunto daqueles documentos, e instaurar um procedimento registral. E ele vai ter um prazo de 15 dias para emitir a nota de exigência, né, ou praticar os atos tendentes ao registro. Então, o oficial de registro terá 15 dias para verificar todos aqueles requisitos da CRF, verificar se está tudo em ordem, e se tiver tudo em ordem, ele vai começar a fazer todos os atos de registro. Né? Caso isso não ocorra, ele encontrar alguma inconformidade naquela CRF, faz como se faz em todas as análises de todos os demais títulos. Se lavra uma nota devolutiva indicando o que está faltando, que documentos, o que é necessário que o município providencie para regularizar a CRF e dar continuidade ao registro. No parágrafo único, tem uma disposição de ordem prática muito interessante. A qualificação negativa de um ou alguns nomes constantes da listagem de beneficiários não impede o registro da CRF e das demais aquisições. Então, assim, a gente sabe que há alguns requisitos para serem, e a gente vai ver mais adiante, alguns requisitos que têm que ser cumpridos pelos beneficiários da regularização. Por exemplo, não possuir de forma exclusiva um outro imóvel. Né? Então, suponha que a CRF chegou no cartório, foi feita uma busca, né, no indicador pessoal e verificou-se que uma das pessoas que constam ali como beneficiária da REURB, ela possui um outro imóvel registrado no cartório no seu nome. Então, ela não estaria apta a ser beneficiária da REURB. E aí, na nota devolutiva, o registrador vai apontar esse fato. Só que esse simples fato não vai obstar que todo o restante do núcleo e a própria CRF, a abertura da matrícula matriz, o registro da CRF,
ele seja realizado. O que vai acontecer é que aquela irregularidade vai ser apontada para o município, que pode eventualmente informar um outro ocupante, né, um outro beneficiário, né, vamos dizer assim, daquele imóvel, ou, em não fazendo, simplesmente se registra, aliás, se abre a matrícula e se deixa no nome do proprietário anterior, né, que pode, da matrícula originária, que pode ser o próprio município ou qualquer outro ente federativo, no caso de ser uma área pública na qual se está fazendo a REURB, ou pode ser um particular. E, posteriormente, em listagem complementar, eventualmente o município vai indicar alguém que esteja ocupando ali, que cumpra os requisitos para ser beneficiário dessa REURB. Então, pré-notado e realizado o exame jurídico, né? Estando tudo em ordem, o oficial vai comunicar o fato ao agente promotor e vai efetuar os atos registrais. E caso contrário, né, se foi encontrada alguma inconformidade, como eu disse, fará uma nota devolutiva. E aí esse parágrafo único do 1653 é justamente para esse caso. Houve o cartório detectou falta de algum documento, de algum requisito, alguma inconformidade registral e elaborou nota devolutiva e submeteu ao município. Nessa situação, não se conformando o interessado, que nesse caso, vamos supor, nesse caso seria o município, né, se for ele o promotor, né, com a exigência do oficial ou não podendo satisfazer, poderá requerer a suscitação de dúvida. Então é o mesmo procedimento para qualquer título normal, né? Existe esse mecanismo de suscitação de dúvida. Se a pessoa que recebeu a nota devolutiva não concorda com o oficial, não se conforma com aquela exigência, não pode cumprir, ele pede para que seja suscitada dúvida e aí essa questão vai ser submetida a um terceiro imparcial, né? No caso é o juiz da vara de registros de registros públicos, onde houver, ou então o juiz civil competente, né, para dirimir naquelas localidades em que não tenha vara específica de registro público, para dirimir esse procedimento de dúvida. Então é a mesma situação, e aí o juiz vai dizer se quem tem razão é o oficial e vai manter aquela exigência, ou se vai derrubar a exigência e mandar processar a CRF de maneira natural. Um outro ponto que foi modificado bem recentemente pela Lei 14.382 de 2022, a lei que criou o serviço de registro eletrônico de registros públicos, ou SERP, né? A lei, como eu falei, 14.382 de 2022, ela mudou o prazo da pré-notação. Anteriormente eram 60 dias. Então houve uma mudança para 40 dias. Só que essa mudança de 60 para 40 porque anteriormente eram 60 dias corridos, agora são 40 dias úteis. Então, na prática, ficou praticamente o mesmo lapso temporal, né? Então, nos procedimentos de REURB-S, né, os efeitos da pré-notação, eles cessam, né, decorrido 40 dias úteis. Então, você teria 40 dias úteis para terminar aí o processo de registro da REURB. Mas caso eventualmente isso não venha a se concretizar, né, vamos dizer assim, se o registrador de imóveis realiza alguma exigência e o município não consegue cumprir essa exigência no prazo, dentro desse prazo de 40 dias, aquela pré-notação vai cessar, mas esse protocolo pode ser renovado posteriormente e dar continuidade ao processo, né? Isso é o que ocorre nos demais títulos normais que tem prazo o protocolo tem prazo de 20 dias úteis, né? Então, caído esse prazo, a consequência é que se perde a prioridade, né? Um dos efeitos da pré-notação é a prioridade no direito, né?
e se entrar algum título nesse tempo em que ele não estiver valendo, estaria prejudicado. Mas isso é muito difícil de ocorrer e não cumprindo as exigências do prazo e cumprindo posteriormente, né, se abre um novo protocolo e se dá continuidade a esse processo. Mas, assim, do ponto de vista do cartório, é muito interessante que esse prazo seja cumprido, porque essas situações de extrapolação do prazo de 40 dias, elas podem ser toleradas por uma situação de que não se cumpram as exigências, ou seja, o interessado no registro faça. Mas o cartório ele tem que, se as exigências forem cumpridas dentro desse prazo, ele tem que obedecer esse requisito e fazer o registro se o título estiver apto dentro dos 40 dias. Então, o 1659, ele coloca que qualificada a CRF, ou seja, feita uma análise jurídica do título da CRF, não tendo exigências ou impedimentos, ou seja, não houve nota devolutiva, ou se houve nota devolutiva, ela foi totalmente cumprida, o oficial de registro abrirá a matrícula para a área da objeto da REURB contendo a descrição do perímetro apresentada no projeto de regularização. Então, aqui ele está dizendo, olha, foi superado a etapa de exame, está tudo ok. O que é que o registrador tem que fazer? Ele tem que abrir a matrícula matriz, né? A matrícula para aquela área maior que vai estar ali delimitada. Regra geral, essa delimitação vem com coordenadas georreferenciadas, né, dessa área mãe, que descreve todo o seu perímetro. Então, ele vai abrir uma matrícula que seria a matrícula matriz. No parágrafo 1º diz que quando for possível identificar as matrículas ou transcrições atingidas, a matrícula matriz será aberta informando o nome dos proprietários dos registros anteriores com a qualificação constante desses registros, ou ainda a expressão, os proprietários indicados na matrícula de origem. Então, quando se abre uma matrícula, tem um campo que é o campo de proprietário anterior, né? Do campo dos proprietários, que seriam aqueles proprietários originais antes dos atos de registros, né? E aí o que tem que ser informado quando se abre a matrícula da matriz é o nome de todos os proprietários, porque essa área, esse núcleo urbano informal consolidado, ele pode ter uma dimensão que ele atinja várias matrículas de proprietários diferentes. Então, no campo proprietário, no cabeçalho da matrícula, no campo proprietário, vai estar o nome desses proprietários anteriores, com a qualificação que consta lá dos registros. A gente vai ver mais adiante que o registrador de imóveis não vai exigir a atualização dos dados cadastrais dos proprietários anteriores. Então, se eu tenho uma determinada matrícula que foi atingida pela matrícula matriz e o nome desses proprietários nessa matrícula anterior, que a gente chama matrícula originária ou matrícula avó, a qualificação desse proprietário está faltando, vamos supor, a nacionalidade, está faltando o estado civil do proprietário, pouco importa. Você vai colocar o que encontra naquela matrícula e está vedada a exigência de complementação desse dado. A gente vai ver mais adiante, né? Inclusive é o parágrafo 3º que a gente vai ver aqui embaixo. No parágrafo 2º, ele traz a dicção de que, quando não for possível identificar todas ou algumas das matrículas ou transcrições atingidas, ou ainda tratando de imóvel sem inscrição, a matrícula matriz será aberta com a expressão proprietários não identificados, mencionando-se os registros conhecidos. Então, naquelas situações em que você tem matrículas, você tem proprietários conhecidos, você identifica, e se tiver alguma matrícula que você não tem a identificação do proprietário ou alguma área que não tem inscrição, aí você faz uma anotação que há também proprietários não identificados, e esses proprietários não identificados vão ser notificados por edital, né?
E no parágrafo 3º, aquela norma facilitadora, né, endereçada ao registrador de imóveis, olha, não exige atualização ou complementação de dados subjetivos, né, os dados subjetivos são os dados pessoais dos proprietários das matrículas ou transcrições antigidas, né, que são as matrículas ou transcrições da área originária. Com isso, a gente faz um pequeno intervalo e volta a seguir.